Pai do Senhor, pessoal, vamos dar continuidade aqui às nossas aulas na matéria de ética cristã. Já falamos acerca da origem da ética na aula passada. Agora damos continuidade, adentrando aqui pelo tema que é sugerido pela nossa apostila, acerca da ética no campo da filosofia. Então vamos ver um pouco aqui acerca da origem histórica da filosofia, os autores que são protagonistas, né, da origem, né, dessa forma de pensamento humano, e como eles se relacionavam com a ética, né, passando aí para os grandes expoentes da ética na filosofia grega, tá, ok? Com Sócrates, Platão, Aristóteles, bem como os sofistas e também as escolas posteriores dos epicureus e dos estoicos, ok? Então dou início aqui com a leitura da nossa apostila na página 6. Tema ética no campo da filosofia. Veja só. Na erudição, quando se fala em ética, a primeira coisa que vem à mente são os conceitos filosóficos envolventes em torno dela, pois a ética é uma parte do grande complexo das ciências filosóficas. Então a ética está dentro da filosofia, que é mais abrangente, trata acerca de diversos assuntos, né, relacionados ao homem, relacionados ao mundo, né, o campo das ideias, e dentre eles inclui-se a ética como um importante campo da filosofia. Por isso que os autores que vão trabalhar, né, dentro dessa ciência, eles vão em algum momento lidar com a questão da ética e da moral, né? E vão se posicionar, vão adotar uma determinada perspectiva e vão conduzir a sua linha de pensamento a partir dela. Então é fundamental conhecermos aí o desenvolvimento, né, dessa ciência e também ver as diversas ramificações que ela deu à análise sobre a questão da ética, né? Como a ética vai ser fundamental para toda esta ciência. Pois ela investiga vários aspectos, deixa eu ver se eu retomei corretamente. Por sua natureza de grande abrangência, fica difícil defini-la de forma satisfatória, com poucas palavras. Pois ela investiga vários aspectos da vida humana no que diz respeito ao comportamento e às intenções boas ou más das pessoas. Então vai fazer uma análise aí sobre a ação humana, ok? Se ela será orientada a um fim, ou se ela será pragmática, utilitarista, se ela vai ser relativista, ou de fato vai ter uma moral que vai propor, né, uma ética de proposição. Então vão ter diferentes análises a partir das formas de pensamento que vão se desenvolver, né, as diversas opções que vão surgir aí a partir dos autores que vão trabalhar nela. A ética filosófica se fundamenta no estudo dos problemas metafísicos, envolvendo o conjunto das regras de conduta considerados como universalmente necessários e válidos para todas as pessoas. Então ele menciona aqui que a preocupação, né, o grande escopo da ética é aquilo que é universalmente aceito. Não é que ele tenha conseguido unificar todas as formas de pensamento, né, até as contraditórias, mas sim que mesmo as diferentes escolas que vão se desenvolver, as diferentes formas de análise, as diferentes perspectivas que vão se apresentar, elas não se interessam por algo que não seja universalmente interessante, importante e que venha a influir, venha a interferir, ok, em diversas situações da vida humana e da sociedade, né? Do indivíduo e do coletivo. Então a ética se interessa por aquilo que tem uma abrangência muito maior e não por aquilo que é individual e é restrito a uma determinada época e um determinado povo ou sociedade, né? Como a moral, por exemplo, trabalha dentro desse desenvolvimento histórico e social, então trabalha em cima daquilo que é interesse daquele coletivo, ou dentro daquela época, daquela circunstância. Mas a ética então transcende, então mesmo as diferentes enfoques, né, diferentes perspectivas de escolas que analisam e que definem a sua postura ética, elas vão trabalhar sobre aquilo que é universalmente interessante. Veja, em última análise, em filosofia, ética é a área que estuda os valores morais. Então ela faz uma análise, né, uma crítica, um estudo sobre esses valores morais construídos ao longo da história. Então analisando
criticando, reafirmando alguns, ratificando ou retificando, ela vai fazer então esse escrutínio, né, sobre os valores morais construídos. Reflete sobre o bem e o mal, o que é certo ou errado, e procura responder, por exemplo, se os fins justificam os meios justificam os fins. Então aqui um posicionamento, né, dado aqui pelo autor da apostila para nos ilustrar quais são os objetivos, né, quais são o interesse de investigação do campo da ética, né, dentro da filosofia. Então, para entendermos aí a importância, né, da questão da ética dentro do campo maior da filosofia, eu tracei aqui um cronograma, né, contribuindo aqui com o nosso tópico de ética no campo da filosofia. Eu tracei um cronograma para mencionar os importantes autores que antecedem o nascimento da filosofia ocidental, ok? Diferenciando de outras áreas filosóficas, que poderíamos até chamar desta maneira, que se desenvolveram entre outros povos, entre mentalidades que surgiram no Oriente, mas que estavam de certa forma ligados ainda a um viés um tanto religioso, destacando dentro dessa filosofia oriental o confucionismo, que eu até já mencionei em outro vídeo, que não se coloca como um apelo ao sobrenatural, ao religioso, e que de fato contribuiu bastante, teve um enfraquecimento, teve um esquecimento, mas que foi muito importante na China durante muitos séculos. E também o budismo, que alega não ser uma religião, alega não apelar a uma entidade sobrenatural, divina, e que trabalha pelo aperfeiçoamento, tá certo? O desenvolvimento do próprio ser humano, mas conferindo a ele uma característica que, ao fim, lhe dá um aspecto um tanto sobrenatural, um tanto metafísico, né? Quando ele parte então para outros âmbitos de existência, libertando-se da roda do samsara, e ele evolui até o nirvana, até quando ele encontra-se plenamente realizado, ou quando ele nega totalmente as necessidades, né? E ele anula-se a si mesmo, dentro de uma ótica ocidental, né? O que podemos definir, o que conseguimos definir. Mas estão tirando essas duas dentro do pensamento oriental que surgiu, que podemos destacar como diferenciadas em relação a toda a gama de outras manifestações religiosas, né, que podemos indicar, que está indicado na matéria de religiões e seitas. E aqui destacamos então uma filosofia ocidental que na verdade sofreu alguma influência, tá? Teve um intercâmbio aí de informações. Teve-se um diálogo entre certas linhas de pensamento oriental que transitavam ali pelo grande mundo grego, uma vez que houve, com a expansão através do Império Macedônico, a fundação de muitas cidades-estado gregas em terras estrangeiras e a comunicação de comércio entre elas e troca de informações. Então houve sim um fluxo de influência que veio dessa mentalidade tanto oriental, ok? Como também principalmente, e aí no mundo, falando de mundo grego, seria impossível não falar da influência egípcia sobre o mundo grego. Então nós temos aí grandes referenciais que beberam muito dessa fonte, desse misticismo egípcio, interagiram com sacerdotes egípcios, entraram em contato com essa ciência bastante avançada aí que havia entre os egípcios, e é impossível negar que sofreram então uma certa influência, né, dessa escola de pensamento milenar e muito influenciada por questões, conceitos religiosos, espirituais, sobrenaturais, mas que ao serem depuradas e serem reinterpretadas e depois darem origem ao mundo grego e à filosofia grega, muitas das vezes não são mais perceptíveis, né, não são mais, ficaram um tanto diluídas nessa nova forma de pensamento que se apresentou, mas que se você buscar na origem, podem sim ser indicados como participantes, influenciadores para o nascimento então desta importante escola de pensamento humano, que é a filosofia ocidental. Tá, okay? Então a filosofia ocidental de origem, né, não a sua forma como se apresenta posteriormente, mas de origem podemos buscar sim algumas interferências em outras escolas de pensamento que são muito mais religiosas e que, ao serem aproveitadas pelo mundo grego, sofrerão uma transformação, uma adaptação, e o mundo grego dará a sua própria versão de pensamento, né, sua forma de pensamento, principalmente por causa das situações políticas
características peculiares que se apresentavam na situação das cidades-estado gregas, principalmente Atenas, né? Atenas, que é o foco de toda a análise e que de fato apresentava características muito peculiares. Então havia ali um tênue equilíbrio entre certas forças que tinham influência, que tinham poder político, poder econômico e que pretendiam validar as tradições, outros que eram da aristocracia, né, que muitas das vezes queriam afirmar seu próprio poder, seus privilégios, ok? Ali naquela situação, e que para isso até faziam menção ou tomavam de empréstimo elementos da tradição antiga, vinculando eles até a serem como que representantes, né, das deidades, das mitologias que foram produzidas ao longo de muitos séculos e que foram legadas à sociedade. Outros que estavam ali em conflito, né, com essas forças e que buscavam também alguma participação nas tomadas de decisões. Então, dentro dessas classes, esses grupos que estavam se confrontando, né, que estavam medindo forças, você tem o âmbito ali da democracia grega, tá ok? A gente vai ver um pouco disso aqui, já falei de passagem, mas a gente vai ver um pouco mais aqui. Mas essas forças então interagiam e com isso havia, de certa forma, certo desequilíbrio entre uma e outra, e depois a predominância, quando você vai ver que certas alas tradicionalistas acabam cedendo espaço a novas formas de pensamento que surgem, que são fundamentadas de uma forma brilhante por grandes mentes e que desvinculam então o pensamento humano, a ética humana, as leis que são produzidas pelos homens, de todo esse tradicionalismo religioso antigo que é legado aí pelas mitologias que foram constituídas aí por Homero, por Hesíodo, tá ok? Os contos órficos, por exemplo, e que são uma grande cultura, né? São um grande referencial cultural para eles ao longo de muito tempo, mas que acaba sendo separado então. Então aqui temos o mundo do homem, os interesses do homem, tá ok? O homem como a medida de todas as coisas, e aqui a questão das tradições que são respeitadas, mas não interferem mais na questão da regência sobre a cidade, não justificam a permanência de determinada autoridade. Essa autoridade só conseguirá permanecer se justificar a sua forma de política, a sua ação, seus projetos, se forem aprovados então pelos cidadãos gregos livres que votam então na Ágora. E aí surge a figura de outros personagens importantes, como sofistas, né, que ensinam a retórica e que trabalham com essa habilidade aí para convencimento das massas, encadeamento lógico de ideias, a retórica, certa postura. Então toda essa questão que vai surgir e que vai ser fruto muitas das vezes do conflito com outras correntes, a corrente dos filósofos que estão mais interessados na busca da verdade ou da virtude. Tá? Então são essas questões que permeiam o mundo grego, esses conflitos, né, esses grupos sociais que vão estar em conflito, que vão disputar por espaço, vão disputar por preeminência dentro desse contexto, e que com isso vão fazer com que esse conhecimento antigo, que foi, vamos dizer assim, a base para o início dessa escola de pensamento, seja modificado e seja transformado, né, reinterpretado conforme esta nova realidade, conforme essa realidade tão singular que está presente aí no mundo grego, tá? Então a gente dá início, para contribuir aqui com o tópico a ética no campo da filosofia, para entender um pouco mais sobre o nascimento da filosofia no mundo grego. A gente colocou aqui esse ponto, a ética grega no período pré-socrático, tá? No período pré-socrático. Então Sócrates é o grande referencial, né, para esse nascimento da filosofia, essa forma tão característica, né, tão peculiar do pensamento humano. E essas figuras que são anteriores a ele estão interagindo com outras formas de pensamento, estão especulando, teorizando, trazendo propostas e vão contribuir então para o nascimento dessa escola de pensamento, né? Eles vão influenciar de certa maneira, uns mais, outros menos, mas de toda forma vão contribuir para o nascimento então desta forma de pensamento, a forma da filosofia, diferentemente da religião, das mitologias, tá certo? Da poesia,
das leis morais que já estavam sendo construídas ao longo da história. Nós vimos aí quando falamos acerca da arqueologia e a ética. Então vai surgir essa forma de pensamento que está fundada aí na lógica, na razão, tá certo? No pensamento humano, na argumentação humana, na justificação, no empírico. Vemos aí essa escola de pensamento nascendo. Então, para falar melhor acerca dela, eu vou trazer a contribuição aqui, tá, ok, de alguns livros, dentre eles a Enciclopédia de Bíblia, Teologia e Filosofia. Enciclopédia de Bíblia, Teologia e Filosofia de R.N. Champlin. Estou aqui com o volume 2. Vamos ver na página, a partir da página 555, tá? A partir da página 555. A gente vai começar a ver a contribuição desses grandes nomes que trabalharam e através do seu labor deram início então à filosofia, o grande campo científico da filosofia. Veja, o título que Champlin deu, tópico 2 aqui, no verbete ética, a ética pré-socrática. Estou conversando com Pitágoras, as datas são incertas, então ele aponta aqui 582 ou 587. Pitágoras, matemático que conheceu toda a ciência de seu tempo, inclusive a geometria, a astronomia, música e medicina. E ensinou que tudo tem seu número. Então, focando sempre nessa questão da observação do universo, da existência, a partir, né, desta maneira de pensamento e colocando o número então como uma forma de explicação bastante abrangente, né, para a natureza. Então tudo tem seu número. Uma numerologia antiga que antecipou cruamente a teoria atômica. Acreditava na esfericidade da Terra. Impressionante como eles se anteciparam à sua época, né? Enquanto grande parte do mundo está mergulhado numa mitologia que apenas lança a mão de certos recursos místicos para explicar aquilo que eles não poderiam demonstrar, então não havia demonstração científica, metodológica, sistemática, empírica, então lançava-se mão de certas tradições que muitas das vezes tinham um caráter mais pedagógico, tá, ok? No sentido de trazer uma lição de moral, mas aproveitavam-se isso para explicar a realidade, né? Então isso é o que tinha no momento. E aqui a gente vai começar a ver, a partir dessas grandes mentes, o homem se separando dessa forma de explicação e começando a teorizar, né? A teoria que inclusive vai ser tão importante para Aristóteles, né? Para ele é o modo de ver ideal, o modo teórico. Então ele vai começar a teorizar, vai começar a especular e a tentar justificar a sua explicação, não fundamentando-se mais em conhecimentos místicos ou em revelações ou em anjos, mas sim em certas hipóteses. Então ele começa a construir essas hipóteses, né? Construir a partir dessas premissas. Então estabelece a premissa, por exemplo, de que tudo tem um número, e a partir disso ele vai especular, vai fazer algumas medições, vai tentar apresentar algumas comprovações, algumas teorizações, e ele chega a conclusões que até o antecipa em relação à época em que estava vivendo. Foi certamente um grande avanço quando ele chega à conclusão de que a Terra é esférica, o que será apenas comprovado séculos depois, né, quando houverem meios de investigação científica para isso, quando o homem elaborar toda uma questão de maquinário, esses maquinários se desenvolverem e haverem agora a possibilidade do homem se deslocar, né, para partes externas ao globo, então ele poderia observar isso de fora e constatar aquilo que mentes brilhantes há muitos séculos atrás apenas haviam especulado, teorizado. Então é interessante lançarmos um olhar sobre isso e vemos que de fato a mente humana em alguns aspectos alcançou um grande avanço. Agora, claro, há sempre avanços e retrocessos, né? Há sempre alguns aspectos em que ele é brilhante e outros em que ele é medíocre. Então sempre tem algumas situações nas quais você precisa passar um filtro. Aqui foi extraordinário, mas aqui é inútil. E aí nós temos, como já foi ressaltado, nós estamos investigando todas essas coisas a partir da perspectiva de uma ética cristã. Então a ética cristã vai analisar tudo isso, mas ela precisa também ser honesta. Então dá a César o que é de César, como Cristo colocou, e a Deus o que é de Deus. Então você não pode, a pretexto de supervalorizar o seu conceito religioso, você ser desonesto. Então cabe sempre a honestidade. Então Cristo ressaltou isso. Isto é de César, muito bem, então é a ele que cabe.
Então, se isso é um louvor deste filósofo que alcançou um grande desenvolvimento e contribuiu para a humanidade, então dê a ele o que lhe pertence, que é o reconhecimento em relação a este avanço. Agora, não necessariamente isso é um meio pelo qual ele possa justificar tudo aquilo que ele tenha dito, tudo aquilo que ele tenha afirmado. Tudo vai ser analisado particularmente. Então veja, ideias éticas, elementos da religião oriental, e é onde eu falo do intercâmbio, a influência oriental. Então as cidades gregas que foram fundadas em outras terras, por exemplo, esses filósofos aqui que estiveram em contato com colônias gregas que estavam fora do território dos Balcãs, ali o que se chama dos Balcãs hoje, né? O território helênico. Eles estavam em colônias gregas na Ásia Menor. Eles estavam na Grande Grécia, por exemplo, que era a região da Itália, tá ok? Então muitos desses filósofos que estavam atuando em outras regiões, eles tinham muito intercâmbio com caravanas de comerciantes, filósofos que vinham juntamente com elas, até religiosos. Pitágoras, que certamente teve muito intercâmbio com os sacerdotes egípcios, que eram detentores desse conhecimento avançado na matemática, na geometria, até na medicina também, eles tinham muito desenvolvimento. Então é nesse intercâmbio onde ele vai também ser influenciado por muitas dessas ideias. Aí ele vai passar um filtro, ele vai reinterpretar elas conforme a sua própria ótica, a sua própria forma de pensamento. Mas isso será certamente uma influência que vai adentrar neste ramo de pensamento e vai contribuir de certa maneira, né? Então você olhando para ela, você não vai enxergar necessariamente ali os cultos egípcios ou a influência do Extremo Oriente, até do zoroastrismo, do budismo ou do hinduísmo, ok? Ou até do taoísmo, mas ali há alguma coisa, ali há algum resquício, ali há alguma influência, tá ok? Então é isso que nós queremos só destacar, esse intercâmbio que houve então entre esses pensadores de origem, né, e a contribuição que eles deram e depois as modificações que sofrerão com a manifestação agora do que nós enxergamos como a filosofia do mundo ocidental. Elementos da religião oriental, reencarnação, purificação e a existência de divindades. Então tudo isso permeava a mente de Pitágoras. Dualismo corpo e alma. Então ele pensava a partir desse tipo de conceituação, né? Essa questão dualista entre corpo e alma. Substancialismo, a alma é transcendente. Determinismo, uma justiça absoluta será realizada afinal. Os homens não criam as regras do jogo. Ensinou uma ética formal, rigorista e teísta. O homem participa no drama cósmico e é responsável por suas ações. A vida na Terra é subordinada e dependente. Então temos aí o grande Pitágoras, né? A influência oriental do seu pensamento. Ideias como reencarnação e purificação estão presentes aí na forma de filosofia dele, na forma de pensamento, e certamente influenciam sua ética. E ideias como transcendência da alma, a imortalidade da alma, por exemplo, e o determinismo, que fala que haverá então uma justa realização, né, onde as pessoas terão que prestar contas, e até uma certa ética teísta, né, onde diz que esses homens prestarão contas ante um ser superior, né? Então temos aí a forma de pensar de Pitágoras sofrerá então influências dessas ideias, né? Essas construções que são então lhe conferidas, né? São então lhe transmitidas, e ele então vai reinterpretá-las. Outra figura que trazemos aqui é Píndaro, ok? Píndaro, entre 528 e 478 a.C. Então Píndaro, podemos falar acerca dele, o maior dos ilíricos, em seu Olímpios, o livro, né? A obra de Olímpios, ele postula o conceito interessante de que este mundo e o vindouro são reciprocamente lugares de recompensa e castigo. Ideias de reencarnação, libertação dos ciclos. Essa questão de libertação dos ciclos muito nos faz lembrar da ideia de Sansara, da roda de reencarnações, onde a pessoa, enquanto não passar por um processo evolutivo, ok? Que para o budismo é a libertação de todos os desejos, para o hinduísmo envolve questões sacrificiais, questões
de estar ligado a determinadas deidades. Então você, se não passar por se você não vencer esta roda de ciclo de reencarnações, ou samsara, você não chega a um nível de elevação. Então quando ele fala para mim de ciclos, eu enxergo esse tipo de influência. Talvez ele não diga com as mesmas palavras, mas você vê, pelo menos essa ideia geral está presente, essa estrutura de pensamento está presente, né? Vemos aí. Postura, a reencarnação, libertação dos ciclos, é adquirida se uma pessoa vive corretamente 3 vezes de cada lado. Ele traz essa teoria de que há 6 vidas rigorosamente justas e úteis. Então, tem 3 vidas em cada uma dessas dimensões, então ele tem que viver 6 vidas de forma justa para então obter a libertação desse ciclo de renascimentos. Veja que é uma ideia muito semelhante a essas filosofias, ou na verdade essas formas de religião, tá certo? Manifestas aí no mundo oriental. Então você vê também Píndaro com sofrendo esse tipo de influência. E ele fala também acerca da chamada bem-aventurança imortal da alma, na qual se ele se libertar desse ciclo, vivendo as 6 vidas de forma justa, ele participa, ele adentra então para esta forma bem-aventurada e imortal da alma, uma recompensa então, né, para quem vive essa forma de vida justa. Então a sua ética, ela está fundada em cima dessa forma de pensamento, em cima desses conceitos que ele construiu. Então a partir daí ele vai influenciar aqueles que estão participando da sua escola, né, aqueles que estão lhe dando atenção. Ele vai tentar influenciar desta forma, de modo que as pessoas cheguem à conclusão de que precisam viver então estas vidas de forma justa para poderem ser beneficiadas com essa libertação do ciclo e então adentraram uma forma bem-aventurada e imortal da alma, né? Gozar esse tipo de privilégio, de benefício, tá ok? Então a ética dele vai estar fundada em cima dessa forma de pensamento. Xenófanes, que indicamos aqui, 494 a.C., ele nos diz: aluno de Anaximenes de Mileto, era um reformador que criticou a tudo: o culto, os esportes, a glorificação da força física, o vestuário das mulheres, as joias, a ostentação, o uso de perfumes, jantares ricos, bebidas, conversa leve, os deuses imortais da religião ortodoxa, os ritos religiosos, os templos ricos que existiam às custas dos pobres. Atacou a Bíblia grega, as estruturas de Homero e Hesíodo. Ridicularizou os deuses formados na imagem dos homens, os deuses antropomorfizados, né? Que inclusive passavam por um processo antropopático também, no qual eles tinham tanto formas humanas quanto sentimentos humanos e se comportavam como se fossem homens superpoderosos. E aí ele traz uma crítica, então ele rompe, né? Ele rompe com esse tradicionalismo e está propondo algo novo. Ridicularizou, com razão que cada um fazia dos ídolos com características suas. Sim, a crítica que ele faz. Ridicularizou os deuses formados na imagem dos homens, afirmando com razão que cada nação fazia os ídolos com as características de suas raças. Então o deus hindu tem certamente características hindus. O deus, vamos dizer assim, o deus persa tem características persas, né? O deus grego também tem as características. Então ele vê nisso mais uma construção artificial deste povo, desta raça, tentando justificar as suas ações, inclusive transmitindo para esses deuses mesmo as suas próprias características, como até defeitos. Então fazendo, né, refletir nessas manifestações desses seus deuses os seus próprios defeitos, seus próprios vícios, né? Então isso é alvo da sua crítica, né? Esse é alvo da sua crítica. Xenófanes, 494. Veja. Ridicularizou, como eu já afirmei. Ensinou monoteísmo ou panteísmo, ou, segundo alguns, o panpsiquismo, baseado no ilozoísmo da escola de Mileto. Também ensinou reencarnação, o homem é responsável por seus atos, o código ético dele era semelhante aos 10 mandamentos. Então vemos aqui com Xenófanes certamente uma ruptura, né? Enquanto aqui havia um empréstimo de certas tradições orientais e que iam também se conciliar com a tradição grega que estava sendo construída a partir desses grandes autores, né? Homero, Hesíodo
Hesíodo, que fala muito da cosmogonia, da origem dos deuses, justifica então fazendo uma associação entre a origem dos deuses e a origem também do cosmos, né? E Homero, que traz todo esse conteúdo mitológico acerca dos deuses e que tem alimentado, povoado a mente dos gregos, tá certo? E são até justificativas, são formas de lição de moral, são formas aí de explicação, né? Explicação que eles dão sobre diversas coisas, e que aqui nós temos uma interação, né? Então, certas influências orientais que são trazidas por eles vão interagir. Aqui é uma ruptura. Então, com Xenófanes, nós vemos de fato uma crítica agora, né? Esse tradicionalismo antigo, e uma nova proposição. E ele fala aqui até de uma possibilidade de monoteísmo ou panteísmo, quando ele vê na verdade que há um Deus único sobre todas as coisas, mas não necessariamente é uma pessoa, não necessariamente esse Deus é pessoal. Então por isso que ele até parece um monoteísmo, porque existe um ser superior a tudo, mas ele não pode ser totalmente caracterizado como monoteísmo, porque ele não é um Deus pessoal, ok? Então por isso que ele transita entre monoteísmo e panteísmo, porque esse Deus também pode se misturar com os elementos. Então não há uma separação muito clara entre Deus e a sua criação. Há sim uma ideia já valorizada nele de que há um Deus acima de toda esta pataquada criada aí pelas raças, pelas etnias, que são na verdade representações suas mesmas. Mas esse Deus não necessariamente é uma pessoa em distinção à sua criação, tá certo? Mas é um ser superior. Então ele traz esse crítico, né? Crítico às tradições gregas, o monopanteísmo e também o panpsiquismo, como ele coloca aqui. Então pode ser na verdade um nível superior de consciência, né? Que ele pode colocar aí como superior. E também a questão de trazer a importância da responsabilidade humana perante seus atos. Então isso que é interessante na filosofia de Xenófanes, de modo que R. Champlin diz que é comparável até a sua ética, a sua forma de construção moral é comparável até aos 10 mandamentos, né? A forma como ele traz uma responsabilização. Enquanto aqui nós temos, muitas das vezes, as mitologias são também justificativas para determinadas ações humanas, a interação dos deuses com os homens sendo obrigados a isso ou aquilo por esses deuses e pelas suas paixões. Aqui nós temos uma ruptura com uma responsabilização do homem sobre seus atos, né, com a pessoa de Xenófanes.